Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes 3. Você que trouxe sua Bíblia, a banda pode ficar comigo hoje. Solteiro, viu, meninas? De Deus, músico profissional, né? Sim? Viu? Ele concorda. Currículos, por favor, envia para mim. É uma joia muito preciosa para a gente deixar assim. Amém? Abra aí sua Bíblia comigo, Eclesiastes 3. Quem não trouxe a Bíblia, ligue a sua Bíblia no telefone. Mas em algum lugar tem a Bíblia, por favor. Tem no telefone aqui, uma Bíblia muito boa de se baixar, a Bíblia King James. Tem lá no App Store para quem tem iPhone, no Apple Car, não, no outro, como é que é o nome do outro? Play Store para quem tem Android. Baixe lá, King James, é muito boa para quem gosta de estudar, para quem gosta de ver os contextos históricos. Amém? Somos uma igreja muito bíblica. Amém? Então, gostamos da Bíblia aqui. Amém? Amém? Amém ou não amém? Eclesiastes 3. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se planta, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Feche seus olhos um pouquinho. Quero apenas fazer uma oração com você. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque a tua presença é palpável aqui nessa igreja. Obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem nos surpreendido. Estamos vivendo dias, Pai, extraordinários. Isso não tem nada a ver com a gente, Pai. Isso tem tudo a ver contigo. E tudo que nós queremos, Pai, é que toda honra, toda glória, todo, Pai, adoração aqui nessa casa seja dada a Ti. Deus, nós não queremos honra, nós não queremos nada. Tudo que nós queremos e desejamos é a Tua presença. Presença genuína, que transforma, que cura. Presença, Pai, que transforma a mentalidade, que cura as feridas. Presença, Pai, o qual nós desejamos. Porque se a Tua presença não estiver conosco aqui, Pai, não tem por que nós estarmos aqui. Pai, o Senhor é o motivo da nossa alegria. O Senhor é o motivo, Pai, do nosso viver. Tudo o que nós queremos, Pai, é que o Teu nome seja glorificado. Pai, o que nós mais desejamos é que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Pai, não queremos ser reconhecidos por algo, pelo contrário, queremos diminuir, queremos sumir, para que o Senhor apareça, para que a Tua glória resplandeça. Deus, que hoje não seja um domingo normal, seja um dia, Pai, o qual nós sejamos levados a um nível ainda de mais profundidade contigo, um nível de entrega, um nível genuíno, Pai, de viver um verdadeiro evangelho, um evangelho que nos gera renúncia, não apenas prazer, um evangelho que nos gera, Pai, vontade de mudar. É isso que nós queremos, Pai. Nós te damos liberdade aqui hoje. Pai, nos ajuda a não nos distrairmos durante a mensagem, que toda distração, Pai, que o inimigo tente lançar sobre a mente dos teus filhos e filhas, Pai, distração de pensamentos, de preocupações que tem para resolver amanhã, que essas vozes sejam silenciadas hoje, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua mensagem, porque eu tenho a certeza que assim como eu fui muito ministrado, Pai, o Senhor quer ministrar a sua igreja hoje, em nome de Jesus, amém. Igreja, vou falar hoje sobre um pouquinho de tempo. Essa mensagem é muito rápida, porque nós temos ainda ceia para fazer, mas algo que me remete quando eu leio Eclesiastes 3, é que Eclesiastes fala algo sobre tempo, certo? Me ajuda a pregar aí, certo? E tempo tem dois sentidos. Ela pode trazer ou um alívio, ou ela pode trazer uma angústia. Por quê? Tem gente que não gosta de esperar. Tem gente que já gosta de esperar. Tem gente que é mais paciencioso. Tem gente que já não tem tanta paciência. Todos me ouvem bem lá atrás, inclusive? Amém? Isso aí. Então tem pessoas que a palavra tempo chega talvez em um momento como um alívio, ou ela pode chegar talvez em algumas ocasiões como angústia. Eu
por exemplo, particularmente, sou uma pessoa que eu não gosto de esperar. Sou uma pessoa muito ágil, gosto das coisas rápidas. E tem a ver também com a minha criação. Porque desde muito novo, desde criança, fui criado por um homem chamado Valdir José dos Santos. Que ele fala que eu sou agitado, irmãos, mas ele é agitado também. Meu pai era o tipo de pessoa, irmãos, que ele falava assim: leva o lixo. Tá bom, pai, já vou. Nesse já vou, ele já foi. Pessoa elétrica. Eu fui criado nessa casa, então eu também sou assim. Eu tenho 2 filhos que também são assim. Por quê? Porque nem todo mundo consegue esperar. Tem pessoas que já não são tão rápidas. Tem pessoas que já são mais zen. Calma, vai dar certo. Já vou fazer. Amanhã eu faço. Deixa para outro dia. Tem 2 tipos de pessoas. Para uma pessoa que é agitada, que não gosta de esperar, esperar se torna uma para quem gosta de esperar, é alívio. Mas uma coisa que traz alívio para todo mundo, não sei se vocês já passaram por isso, irmãos, mas quem aqui tinha um compromisso logo cedo, e aí você acorda do nada assim: estou atrasado. Aí você olha no relógio: dá para dormir mais 10 minutos. Não é assim? Quem já passou por isso? Irmãos, já tenho algumas vezes. Quando a gente viaja para a empresa, a gente sai muito de madrugada, cedinho sempre. E às vezes meu Deus do céu, quando eu vou sair de madrugada, eu já fico todo agitado, nem consigo dormir direito, preocupado de perder a hora. Então tem vezes que no decorrer da vida, quando você olha e vê que perdi a hora, você pega o telefone e você vê que ainda tem tempo, você fica mais aliviado. Faz parte da vida, às vezes acontece isso. Mas geralmente esse tempo nos traz alívio, por quê? Porque nos gera conforto. Todo tempo que nos gera conforto, geralmente nos traz alívio. Tem uma espera que não gera muito conforto, que quando nós precisamos esperar em Deus. Porque na nossa vida, nós estamos acostumados a fazer as coisas do nosso jeito, certo? Do nosso tempo. Levanta, acorda, hoje vou fazer acontecer, vai, faz e etc, do teu jeito, assim, assado. Quando você precisa esperar em Deus, você fica angustiado. Mas Deus, faz assim, Deus. Aí você começa a orar, e Deus começa a não responder, porque uma das coisas que nós muitas vezes nos confundimos, é que nós queremos que Deus trabalhe no nosso tempo. E a verdade é que Deus não trabalha do nosso tempo, e nem do nosso jeito. A verdade é que Deus faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. E aí quando nós precisamos passar por esse tempo de espera, nos gera angústia. Porque no tempo da espera, por algo que não está no nosso controle, a gente fica angustiado. E esse motivo de muitas vezes nós ficarmos angustiados, é porque nos faz sair do lugar de conforto. Porque toda espera que te gera conforto te traz alívio, mas toda espera que te tira da zona de conforto te traz angústia. E uma das coisas mais engraçadas é que no Evangelho, em quase todo o tempo de espera nosso, nós seremos convidados ao quê? A confiar. Só que nós estamos tão acostumados a fazer do nosso jeito, que quando nós precisamos confiar em Deus, a gente acaba não confiando. Tem pessoas que acham que Deus precisa de ajuda. Tem pessoas, não, Deus, eu vou te ajudar a fazer isso mais rápido, porque senão o Senhor vai perder o tempo. Deus, tem um time, me ajuda, Senhor, faz do meu jeito, aqui assim. A gente acaba criando uma certa expectativa de querer mostrar o caminho para Deus. E isso faz parte da nossa vida, por quê? Porque eu também sou assim. Não adianta eu vir aqui falar para vocês que eu consigo esperar, que eu consigo ficar de boa, porque eu não consigo. Quando eu sou colocado no lugar de espera, irmãos, eu fico maluco. Só que nesse lugar de espera eu faço o quê? Fico parado? Não, e uma das coisas que nós vamos entender é que nem sempre no tempo de espera precisa ficar parado. Tem pessoas que esperam paradas por quê? Porque está no conforto. Deixa que Deus faça do jeito dele. Mas é que às vezes Deus precisa, você não precisa ajudar Deus, você precisa se ajudar. Porque muitas vezes a gente quer ajudar Deus, Deus falando, cara, se ajuda primeiro para que você entenda o que eu tenho para você. O problema é que no tempo de espera, quando nós ficamos num lugar de angústia, isso muitas vezes
faz com que a gente ultrapasse alguns limites. E uma das coisas que Deus estava ministrando claramente para mim, é que nos dias atuais, a gente procura cada vez mais conforto. Olha para a pessoa do salão e fala assim: conforto. Nada a ver, né? É só para você dar uma mexida mesmo. A gente nos dias atuais quer cada vez mais o que? Ficar confortável. A gente quer estar em ambientes que nos gerem conforto, sim ou não? Se hoje você chegasse aqui na igreja e o objetivo fosse todo mundo ficar sentado no chão, domingo que vem não tinha mais ninguém. Ó, viu? Algumas 4 iam estar aqui. A gente quer conforto, irmãos. É mentira dizer que ninguém quer conforto. Quem aqui não quer dormir numa boa cama, dormir num bom travesseiro? Indico Douglas. Nipoflex. Sua vida não será mais a mesma. E quando a gente passa a ficar num lugar de angústia, isso faz com que a gente vire dependente de quem? Olha só, quando Eclesiastes está nos dizendo que existe tempos para as coisas, e quando eu falo para vocês que existe o tempo que nós ficamos, que nos serve como alívio, é quando nós ficamos no lugar de conforto, existe também o tempo que nos faz esperar, e a espera muitas vezes nos deixa angustiado. Só que um dos erros que nós permitimos às vezes criar em nós, é que nem todo tempo de espera pode te gerar angústia, mas sempre te gera angústia, porque muitas vezes você não tem direção. Escute o que eu vou te dizer. Uma das coisas que Deus fala claramente comigo, é que existe o tempo de plantar. No tempo de plantar, muitas vezes, queridos, é o tempo onde nós vamos semeando em fé. O que é isso? É construindo relacionamentos, firmando os nossos passos, aprendendo a confiar. Então, no tempo que você precisa esperar em Deus, que te tira do lugar de conforto, te gera uma certa angústia, é um tempo que muitas vezes você vai plantar e investir sem ver resultado rápido. Escute o que eu vou te falar para você frisar bem. Muitas vezes no tempo de espera que te gera angústia, é porque Deus não quer que você fique angustiado, é que Deus vai usar esse tempo para que você venha firmar o teu relacionamento com Ele, é o tempo onde você vai construir um relacionamento mais sólido, e é um tempo que muitas vezes você vai aprender a confiar, porque é difícil nós confiarmos. Irmãos, eu não sei vocês, mas não é tão fácil a gente confiar em Deus, porque muitas vezes a gente não está tão bem no relacionamento com Ele, para entender que tudo está no controle dEle. Só que quando nós somos levados para esse lugar, muitas vezes você vai estar em um ambiente de espera, que você vai ser obrigado a continuar plantando, sem você ver resultados rápidos, sem você ver as coisas acontecendo do teu tempo, sem você ver as coisas acontecendo do teu jeito. E nesse lugar que Deus te leva, que Deus me leva, é um lugar que a gente precisa permanecer construindo, mesmo sem ver um resultado. Prova disso, igreja, chama-se Noé. A Bíblia vai mencionar que Noé, irmãos, ele começou a ter filhos com 500 anos, certo? Com 500 anos Noé começou a ter filho. Meu Deus, 500 anos. E Deus dá uma direção para ele começar a construir a arca nessa época. E aí a Bíblia vai dizer que o dilúvio veio quando Noé tinha mais ou menos entre 600 a 620 anos. Então nós estamos falando de um tempo de espera de Noé de mais ou menos 100 a 120 anos, esperando. Irmãos, uma das coisas que você precisa entender é que dificilmente você vai conseguir respeitar o tempo se você não entender de quem vem a ordem. Grave o que eu vou te dizer. Dificilmente você vai conseguir respeitar o tempo e construir algo no tempo de espera, se você não entender claramente de quem está vindo a direção. Noé não construiu a arca porque ele viu o dilúvio. Noé só construiu a arca porque ele ouviu a voz de Deus. Escute isso, você está aqui ainda? Noé não construiu a arca porque ele viu que começou a chover. Noé construiu a arca porque ele sabia a voz que ele estava ouvindo, que era claramente a voz de Deus.
E isso me faz entender, é que muitas vezes nós não conseguimos esperar porque nós não estamos ouvindo a voz certa. Muitas vezes você não consegue passar por um tempo de espera, muitas vezes você não consegue confiar num tempo de espera, porque você não está ouvindo a voz que te dá direção. Nos dias atuais, irmãos, nós somos cada vez mais levados, escute o que eu vou te falar, levados pelo, deixa a vida me levar. Qualquer pessoa que chega na sua vida já tem poder de te influenciar, qualquer pessoa que chega para você tem poder de te dar direção. E aí eu fico pensando que Noé só permaneceu construindo, porque Noé poderia ter ficado parado, mas ele só foi construindo por 120 anos, porque ele sabia a voz que estava falando com ele. Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes o tempo de espera não é tempo de você não fazer nada, muitas vezes o tempo de espera é você continuar construindo sem você ver resultado, mas você só vai conseguir construir sem ver resultado se você estiver ouvindo a voz certa na sua vida. Escute o que eu vou te falar, muitas vezes você vai ser levado para um lugar de espera, certo? Que você vai precisar permanecer construindo, só que como você vai construir algo se você não consegue nem ouvir a voz que te dá direção? Estão me ouvindo? Noé não construiu a arca porque viu o dilúvio, Noé construiu a arca porque ele sabia a voz que estava dando direção para ele. É por isso que ele permaneceu por 120 anos construindo, e não foi 120 anos construindo, irmãos, sem oposição, porque a sua própria família falava para ele: pai, para com isso, você está ficando maluco construir isso aí, está ficando doido, para, olha aí a vizinhança chamando nós de louco, as pessoas estão dizendo para você: pai, para com isso, pai, o senhor está envergonhando a nossa família. Noé permanecia esperando, passou 10, 20, 30, 40 anos, parou de construir? Continuou esperando, passou mais 10, mais 20, mais 30, 80 anos, continuou construindo ou parou? Sabe qual que é o problema? Que muitas vezes você não constrói nada, porque você não consegue ouvir claramente a voz de Deus te dando direção. É por isso que tudo que você começa, você para. É por isso que na sua vida parece que as coisas não vão para frente. Começa algo, para, instabilidade, instável, infeliz, pessoa inconstante, momento está firme, momento está mole, a gente não sabe como é que está, um dia está ok, no outro dia está todo ruim, está balançado, porque não consegue entender a direção. E sabe por que não consegue entender a direção? Porque não tem relacionamento. Você só vai conseguir a voz. Olha o que a Bíblia nos diz em João 10, 27, coloca aí para mim, João 10, 27, João 10, 27, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas o quê? Aqui é Jesus dizendo, irmãos, as minhas ovelhas ouvem a minha. Noé só construiu a arca por 120 anos, sem ver o dilúvio, porque ele sabia que a voz que estava falando com ele era de Jesus. Se a mesma ordem viesse para você hoje, construir uma arca, o que você ia falar? Tem muita gente que não teria medo de construir, porque não sabe qual voz é. Tem muita gente que não tem relacionamento com Deus, que não consegue nem discernir que voz que está falando contigo. É por isso que muitas vezes a roda de amigos consegue te dar direção. Muitas vezes quem não construiu nada consegue ter voz para você. Muitas vezes pessoas que estão pior que você estão te dando conselho de quem. Pare de ouvir conselho de quem nunca construiu nada e quer construir algo na sua vida, meu irmão. Para de querer ficar ouvindo pessoas que nunca construíram nada, mas estão dando pitaco na tua vida. Para de querer achar que você precisa da aprovação de todos aqueles seus amigos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa para você. Vai ser impossível você permanecer num tempo de espera, confiando em Deus, construindo sem ter resultados. Vai ser impossível você construir sem ver resultados. Vai ser impossível você esperar. Vai ser impossível você construir com fé, se você não estiver ouvindo a voz certa no teu ouvido. Escute o que eu estou te dizendo hoje. O tempo de Deus, ele serve para nos preparar. O tempo de Deus, ele vem sobre nossa vida muitas vezes. Eclesiastes está dizendo, existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu.
E no tempo de plantar, irmãos, é o tempo de você confiar. Confiar no quê? Que muitas vezes não vai ter resultado, mas o quê? Tem uma palavra. Não tem resultado, mas tem palavra. Deixa eu dizer para você uma coisa: se você tem uma palavra já estabelecida sobre a sua vida, não fica dando ouvido para as pessoas que não construíram nada. Confia na palavra que Deus deu a seu respeito e continua seguindo em frente. Continua seguindo em frente, mesmo que você não veja resultados agora, mesmo que você não veja nascendo frutos agora. Continua plantando, continua seguindo, continua confiando em Deus. O dilúvio chegou depois de 120 anos, e sabe o que aconteceu quando o dilúvio chegou? As pessoas batiam na porta: Noé, por favor, abre para mim. Noé, por favor, agora eu acredito. Tem muita gente que não consegue olhar para você e ver potencial, porque não acredita naquilo que Deus pode fazer na sua vida. E o maior problema disso é quando você dá ouvido para essas pessoas. Aí você vira alguém que, pai, eu acho que eu não, para mim não, acho que eu não sirvo para isso. Pessoa que tem autoestima baixa: não, pastor, eu não sirvo para estar aqui pregando, eu não sirvo para estar servindo, eu não sirvo para ser alguém que venha ocupar uma alta posição na sua vida. Irmãos, para com esse sentimento de desmerecimento sobre você mesmo. Uma das coisas que nos faz ser assim é o quê? Falta de identidade, de saber quem somos em Deus. Noé, irmãos, é o maior exemplo de alguém que perseverou em fé. Porque quando as pessoas chegavam e falavam para ele: cara, você é louco, você está fazendo uma coisa que nunca vai acontecer, você está esperando um dilúvio que nunca vai vir. Ele falava: você pode me chamar de louco, pode me chamar de maluco, mas eu sei quem falou comigo, eu sei quem me deu a ordem, eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que foi estabelecido para mim. Eu sei que aquela voz que eu ouvi não era uma voz que eu não conhecia, era a voz que eu já me relacionava todos os dias. Escute o que eu vou te dizer: Deus quer começar a se relacionar com você, para que a voz dele aos seus ouvidos se torne audível. A voz que você precisa ouvir claramente é a voz de Deus te dando direção. Para de ficar ouvindo todo mundo. Para de ficar ouvindo todo mundo, senão você não vai construir nada. As pessoas vão olhar, todo mundo vai querer dar pitaco na sua vida, irmão. Mas só você sabe como é que está a sua vida com Deus. Deus quer te levar para um nível de um relacionamento tão profundo com Ele, que a voz dele se torne audível para você, que a voz dele se torne uma direção para você, que você não precise de nada mais do que a voz dele, que a tua ansiedade seja por chegar de noite, dobrar os joelhos e falar: Senhor, eu preciso te ouvir. Que o teu dia a dia seja esperar ansiosamente para que horas que o Senhor vai falar comigo hoje, Deus. Eu vou abrir a Bíblia, eu vou orar, eu vou pôr uma música, porque eu não estou mais aguentando ficar sem o Senhor falar comigo. Essa é a voz que você precisa ter sede para ouvir, você precisa ter vontade para ouvir. Você não precisa querer ficar ouvindo todo mundo, irmãos. Entra para o teu quarto, fecha a porta e fala: Senhor, eu quero ouvir, é você que tem direção para me dar, é você que tem a saída para me dar, é você que tem a voz que cala o deserto, é você que tem a voz que para a tempestade, é você que tem a voz, que tem a autoridade para cessar o vento, para cessar as ondas, é você que tem a autoridade para derramar provisão, é você que tem a voz que me dá direção. Essa é a voz que Deus, que você precisa ouvir, meu irmão, que ela se tornará audível para você. Mas como você vai ter a voz de Deus audível se nem sequer relacionamento você tem com Ele? Tem muita gente que fica: vem, pastor, ora por mim, ora por isso, ora por aquilo, ora para cá, ora. Eu falo: meu irmão, ora você. Eu posso orar, com certeza, é um prazer, eu já faço isso todo dia por essa igreja. Mas enquanto você não manter a tua vida de oração e de busca, pare de ser refém de pessoas, irmãos. Não seja refém de... Irmãos, olha o que eu vou falar para você. Talvez uma das coisas totalmente contrárias que muitas igrejas falam: não fique refém do pastor dessa igreja. Eu sou homem igual homens que tem aqui, sou falho igual vocês, talvez o mais pecador dessa igreja. Se você ficar olhando para mim, uma hora eu vou te decepcionar. Os teus olhos precisam estar firmados em Jesus. É só Ele que tem a palavra, é só Ele que tem a alegria, é só Ele que pode suprir toda a sua necessidade. Somente Ele. É só nele que nós temos esperança, é só nele que temos resposta, é só Ele que pode suprir todas as nossas necessidades. É por isso que muitas vezes as pessoas não constroem nada. Por quê? Porque se Deus falar para ela fazer uma loucura, não faz.
Irmãos, quando a gente viu essa lateral, quem que conheceu a igreja antigamente, há uns 3 anos atrás? Olha como é que está hoje aqui. Alguém conseguia enxergar isso? Eu falava, nós vamos colocar aqui, vai mais 100 samba de terra aqui, não sei o que, vamos isso. O pastor Cademir me olhava e falava, meu Deus. Mas acreditava. Acreditava, irmãos. Às vezes eu chego com umas loucuras para a Jenny e falo, amor, isso, e ela olha para mim, amor, vai lá, vai. Vai, vamos ver onde é que vai dar. Por quê? Pessoas certas ao seu lado te impulsionam para o seu destino, pessoas erradas te afundam. Escute o que eu vou te dizer, pessoas erradas ao seu lado servem para tornar a sua vida pesada. É por isso que Noé não dava nem ouvido para sua própria família, porque os próprios filhos falavam para ele, você não vai construir, pai, para com essa loucura. Você precisa viver um relacionamento tão profundo com Deus, ao ponto de a voz dele se tornar audível para você. Escute o que eu vou te falar, a direção que você precisa, o plano sobre a sua vida, já foi traçado antes. Deixa eu dizer para você uma coisa que eu repito direto aqui na igreja, Deus não está pensando alguma coisa para fazer com você. Deus não está imaginando alguma coisa para fazer com você. Você não nasceu com uma obra do acaso. Você não nasceu com um descuido do teu pai e da tua mãe. A Bíblia fala que antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Ele já tinha escolhido e separado você para ser um profeta às nações. A sua vida não foi a obra do acaso. Você não nasceu por um acaso. Você não foi alguém que nasceu errado. Você não foi alguém indesejado. Deus já tinha escrevido a tua história. Deus já tinha sonhado os seus dias. Deus já tem estabelecido para você um plano. A Bíblia diz, eu não estou pensando, eu não estou imaginando, eu sei os planos que tenho ao teu respeito, planos de te dar esperança, de te dar um futuro e construir o quê? Fazer você ser próspero. Quer direção? Vale a Bíblia. A maior profecia que existe é a palavra, irmãos. Quer saber qual vai ser seus próximos dias? Leia a Bíblia. Não fica refém de ficar ligando. Irmãos, teve uma época, eu vou confessar para você aqui, teve uma época, irmãos, a Jenny já riu aqui, meu pai também, porque ele sabe. Irmãos, eu ficava ligando para alguns amigos meus que Deus usava eles. Tá vendo alguma coisa aí? Quê? Tá vendo alguma coisa? Como assim, Jonas? Não, estou te ligando para ver se tu viu alguma coisa. Eu sou vidente agora para ver. Esses dias veio a pessoa orar aqui para mim, pastor, ora por mim. Eu orei e tal, eu orei fervoroso, irmãos. Ela, o que o senhor viu? Eu falei, eu vi você. Ela, não, o senhor viu o futuro? Eu falei, vi. Que se você continuar desse jeito, você vai para o inferno. Não falei isso, brincando. Irmãos, Deus usa profetas, e aqui nessa casa nós temos muitos profetas que Deus usa de uma forma extraordinária, mas para testificar aquilo que Ele já falou. Toda profecia que vem para você que não testifica aquilo que a palavra diz está errada, é da boca do homem. E eu honro a Deus porque tem muitos homens e mulheres aqui nessa casa que Deus usa de uma forma profética, mas deixa eu te dizer, muito melhor do que você ter que ficar ouvindo dos outros é você ouvir direto da fonte. A fonte é direta, é reta, não coloca nada mais. A gente pode se empolgar às vezes. Meu Deus, a Jenny olhou tão sério para mim que eu fiquei até com medo aqui. Mas irmãos, existe um caminho reto que você precisa fazer. E o que eu estou querendo te dizer aqui é porque muitos de nós, às vezes, nós criamos certas pessoas, e é ótimo a gente ter espelho. A gente tem que ter alguém para seguir. Eu fico, irmãos, você não tem noção, quando alguém manda para mim, pastor, eu me espelho em você, irmãos, isso me dá 3 tipos de arrepio. Eu falo, meu Deus, preciso ter compromisso, preciso me portar bem, andar reto, sem curvado, né, velho? Mas o nosso maior exemplo, nosso maior espelho, aquele que segue sempre será o nosso maior exemplo, está na palavra, irmãos. É a Bíblia, é através dele que nós precisamos seguir. E sabe o que eu espero? É que nós venhamos ter a mesma fé de Noé, a mesma coragem de Noé, a mesma esperança de Noé, a mesma confiança que Noé teve.
Hoje eu orava e falava: Deus, que o Senhor me dê a coragem que Noé teve, porque Noé construiu, Noé permaneceu, Noé não frouxou, irmãos. E uma das coisas que eu vejo, irmãos, é que geralmente no tempo de espera, escute o que eu vou dizer, num tempo de espera, você tem que se cuidar para não se distrair, porque geralmente nesse período que nós estamos esperando, é um período onde o inimigo tenta distrair para que nós venhamos tomar atitudes precipitadas. Geralmente no tempo da espera, quando você está construindo algo, quando você está ali firme, andando na palavra, está esperando em Deus, existe uma palavra sobre você, e você está firmada nela, a direção está vindo de Jesus, mas nesse tempo, é muito perigoso, porque nesse tempo o inimigo tenta de toda maneira, distrair a gente. Distrair por quê? Porque, irmãos, o diabo sabe o potencial que você tem. Tem muitas pessoas que vêm falar comigo e falam: cara, sabe por que o diabo tenta muito contra você? Porque eu, que sou mero homem aqui nessa terra, consigo olhar nos teus olhos e ver o potencial que você tem. Você acha que o diabo não sabe disso? É por isso que o diabo tenta te parar, é por isso que o diabo tenta te distrair. Por quê? Porque o diabo sabe o potencial que você tem. O diabo sabe o potencial que quando você estiver alinhado, ninguém vai te segurar. Não vai ter gigante que vai ficar, você vai virar um Davi. Vai vir um gigante, tu vai com uma funda, vai puxar uma pedra no meio da rua: vem aqui, seu vagabundo, pá! Não tem medo. É isso que, sabe, por isso que o diabo tenta te distrair de todo jeito. É por isso que o diabo tenta te parar, te frear no tempo da espera, porque geralmente no tempo que você está esperando. Obrigado, meu lindo. Cara maravilhoso, ele hoje me abraçou e falou: pastor, continua, viu? Homem de Deus, isso aí. No tempo da espera, você vai ser convidado o diabo vai tentar te distrair de todo jeito. E sabe uma coisa que eu vejo, irmãos? É que o maior perigo do tempo de espera não é a demora da resposta, mas as distrações enquanto esperamos. Escute o que eu vou te falar: o maior perigo do tempo da espera não é a demora da resposta, porque a gente sabe que a resposta vai vir, a gente sabe que Deus vai nos surpreender, a gente sabe que Deus não vai nos deixar, mas são as distrações que aparecem enquanto nós estamos esperando. E quem não aprende a esperar em Deus, corre o risco de trocar a promessa por uma solução momentânea. Quem não consegue esperar em Deus, quem não consegue confiar em Deus, corre o sério risco de trocar a promessa por uma solução momentânea. Vocês estão aqui? Uma prova disso foi Ló. Quando os pastores de Ló e Abraão estavam brigando, irmãos, a Bíblia fala que os dois chegam junto, e Abraão fala: Ló, escolhe o lugar para onde você quer ir. Para onde você for, eu vou para o lado contrário. E olha só que engraçado, Ló olha e vê os campos mais bonitos, vê os espaços mais bonitos, aquilo que era mais plano. Ele pensa: opa, isso aqui é mais bonito para mim, é para lá que eu vou. Só que mal sabia Ló que ele estava chegando ainda mais perto de Sodoma. Ele se distraiu com aquilo que aos seus olhos era mais interessante. E nem sempre o que é mais interessante te leva para o propósito. Escute o que eu estou dizendo: nem sempre aquilo que parece ser mais bonito vai te levar para o propósito. Tem muita gente, queridos, que se deslumbra com o que enxerga com os olhos naturais, que acaba se distraindo enquanto o Senhor está preparando aquilo que é sobrenatural. Tem muita gente permitindo que os olhos naturais se deslumbrem com aquilo que é natural enquanto espera, sem lembrar que o Senhor está preparando aquilo que os olhos ainda não viram, que a mente alguma pensou, que ouvido algum ouviu, é o que o Senhor tem reservado sobre nós. Tem muita gente que no tempo de espera se deslumbra com aquilo que parece ser mais bonito. Tem muita gente que no tempo de espera faz como Ló fez, olhou e contemplou com os seus olhos a terra que era mais bonita, e pensou o quê? É para lá que eu vou. Abraão que fica com aquilo que é pior. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos: é melhor você ir no meio de montanhas, de buraco, de estrada de chão, mas com a bênção de Deus, do que você aceitar aquilo que é mais bonito momentaneamente, mas que te afaste do propósito. Tem muita gente que se deslumbra com aquilo que é bonito momentaneamente. Tem gente que está esperando em Deus um relacionamento, irmãos, está firme, está bonitinho, esperando, aparece. Tu acha que o diabo vai aparecer com 4 chifres? Com 6 olhos?
Tem vezes que o diabo chega cheiroso, com uma boa roupa, com um bom carro, e você olha, ai, é presente de Deus. Ai, olha, chegou o meu tempo, Senhor. Primeira pergunta que eu faço: o presente está na igreja? Vou ganhar ele, irmãos, espera ele vir primeiro para a igreja. Tem muita gente que nem sequer se converteu, quer querer converter os outros. É por isso que se distrai. Eu tenho tanta raiva de algumas pessoas que dá vontade de mostrar claramente: ô indivíduo, olha aqui, ó, vai dar errado. Vai dar errado. Para, não se deslumbre com aquilo que parece mais bonito aos seus olhos. Mas pastor, vou esperar uma coisa feia. Não, irmão, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Escute o que eu vou te falar. No tempo da espera, você vai ser convidado a ser distraído. É por isso que muitas vezes, quando está esperando para casar, quando está esperando para um emprego melhor, está esperando, está servindo bonitinho, está fiel ao Senhor, está leal, está tudo certo, o diabo te distrai. E te distrai com pratinhos que não são feios, irmãos. Muitas vezes são pratos que aos seus olhos naturais são bonitos. Mas lembre-se, enquanto aquilo que é terreno é bonito, pode ser ainda, mas meu Deus, pastor, olha só, eu esperei tanto tempo, eu mereço. Irmãos, você não merece alguma coisa que apenas te traga prazer terreno. Você merece aquilo que te leve a desfrutar da eternidade com Cristo Jesus. Num tempo de espera, você precisa entender que não é o que é mais bonito aparentemente, não é o que é mais bonito aos seus olhos. Sempre entenda que no tempo de espera, você tem que cuidar para não se distrair. E sabe uma coisa, irmãos, que eu fico pensando pra caramba, é que muitas vezes o tempo de espera é um tempo de incerteza. Me pergunte por quê? E a resposta está na vida dos discípulos. Quando Jesus é crucificado, a Bíblia fala que Pedro olha para os discípulos e ele se olha: o que vamos fazer agora? Estamos órfãos, não tem mais o que fazer, acabou para nós. Jesus está lá morto, e eles começam a ficar com um sentimento de incerteza sobre eles, até que Pedro tem uma ideia. E sabe qual que é a ideia que Pedro tem? Vamos voltar a pescar. Da onde que Deus tinha tirado Pedro? Da onde que Deus tinha tirado Pedro? Tem alguns aqui que estudam a Bíblia para me ajudar? Da onde que Deus tinha tirado Pedro? Da pesca, certo? Quando Jesus é crucificado, que Pedro morre, que Jesus morre, Pedro quer voltar para onde? No tempo de espera, muitas vezes o diabo quer te lembrar do teu passado, te gerando um sentimento de incerteza. Pedro fala para eles: vamos fazer, sabe o que vamos fazer? O quê? Vamos pescar. E sabe o que eles fazem? Vão pescar. E uma das coisas que eu fico muito mexido, irmãos, é que no tempo que muitas vezes Deus está te levando a esperar, o diabo vai soprar sobre você coisas do seu passado. O diabo vai querer te lembrar de coisas que você fez, porque a própria Bíblia fala que o diabo é o nosso acusador. Mas uma coisa que Deus ministrava muito no meu coração, irmãos, é quando você tem uma dívida e você paga essa dívida, o que chega para você? Um recibo, um comprovante, certo? Esse comprovante diz que a dívida foi. Se passam uns 2, 3 dias, alguém liga para você te cobrando da dívida, o que você vai falar? Passa teu WhatsApp que eu vou te mandar o comprovante. A dívida está? No tempo de espera, quando o diabo começar a soar sobre você as coisas do seu passado, quando o diabo querer começar a te acusar das coisas que você fez, quando o diabo querer começar a trazer à tua memória o quão falho você foi, o quão pecador você foi, quando o diabo querer te afrontar, trazer para você e dizer: você esperando, olha tanta besteira que você já fez,
a resposta que você vai dar para ele é: não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. A resposta que você dá no tempo de espera, enquanto o diabo quer vir te acusar do seu passado, o diabo quer vir soprar para você coisas que você fez, às vezes que você errou, às vezes que você não deu certo, às vezes que você trocou a presença pelos presentes. Quando você estiver esperando, confiando em Deus, e as vozes começarem a vir sobre a sua mente, lembrando você do seu passado, você vai dizer: ei, o meu passado está pago lá na cruz do Calvário, ele já pagou o preço. Não queira me acusar de algo que já foi perdoado, não queira me acusar de algo que já está pago. Ei, sabe o que Deus trouxe você aqui para você ouvir hoje? É que o preço pela sua vida já está pago na cruz do Calvário, meu irmão. Aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer, ou o seu passado, a Bíblia fala que ele colocou no mar do esquecimento. Eis que do seu passado eu não me lembro mais, porque um novo futuro está sendo escrito na sua história, os novos dias estão sendo desenhados na sua história. Quando o diabo querer vir te falar, você pode falar para ele: ei, você me acusa daquilo que eu já fiz, mas eis que essa pessoa já não está mais aqui, porque agora já não vivo mais eu, é Ele que vive em mim. Eu não sou mais o que eu era antes, eu não falava mais como eu falava antes, eu não penso mais como eu pensava antes, agora eu penso como Ele pensa, eu falo o que Ele fala, eu vivo o que Ele vive, eu represento Cristo. Aonde eu estou, Cristo está comigo, aonde eu piso é Cristo que pisa, aonde eu falo é Cristo que fala. Ei, o diabo pode querer te acusar do seu passado, ele pode querer te acusar das coisas que você fez, mas a resposta é: a dívida já foi paga, a dívida já foi paga. Ei, quem fala do passado é ele, mas Deus está escrevendo um novo futuro sobre você. Sabe, igreja, enquanto Deus está preparando o próximo capítulo, não volte para o capítulo que Ele já encerrou. Enquanto Deus está preparando o novo, para de ficar pensando naquilo que já é velho. Escute o que eu vou te dizer: enquanto Deus está preparando um novo capítulo, não fica preso naquilo que já passou. Cara, os discípulos andavam com Jesus, mas quando tiveram uma incerteza, a Bíblia menciona que eles voltaram a pescar. Ei, olha aqui para mim, por favor. Não volte para trás. Vira esse capítulo na sua vida. Tem pessoas que Jesus já virou e você está remoendo ainda. Não fica preso no capítulo que já está passado, que já foi virado. No tempo de espera, o diabo vai querer te trazer várias coisas para querer gerar incerteza, gerar medo, mas não fica mais nesse capítulo. Existe uma palavra do Senhor estabelecida sobre você. Existem coisas estabelecidas sobre você. Ei, o tempo de espera onde Deus está te preparando. O deserto da sua vida é aquilo que eu sempre falo: Deus não vai te matar no deserto, não, irmãos. Deus te leva para o deserto para você ser purificado, para você ser limpo, para que as tuas feridas sejam cicatrizadas. Para de ficar remoendo o que passou, para. Mas pastor, a minha vida só foi para trás, até que hoje. Deus não te trouxe aqui por um acaso. Não pense que você veio aqui porque, eu vim aqui porque eu acho que a igreja é legal. Não, irmãos, isso aqui não é coincidência, isso aqui é cristocidência. Quem te trouxe aqui foi Ele. Foi Deus que trouxe para você ouvir uma coisa aí. Para de ficar se lamentando pelo que já se passou. Para de se lamentar pelas coisas ruins. Para de se lamentar por aquilo que não te acrescenta nada. Começa a olhar para o novo. Sabe, tem pessoas que em Deus o passado, mas lá eu fazia isso, lá eu vivia aquilo, lá e lá. Irmãos, para. Deus não está mais no lá. Foca naquilo que Deus vai fazer na frente. A glória da segunda casa vai ser muito melhor que a da primeira. Se antes foi bom, agora vai ser muito melhor, vai ser muito maior. Irmão, você não está entendendo o que eu estou te falando. Deus está falando para você hoje aí: para de ficar preso naquilo que passou. O que eu vou fazer na sua vida é muito maior, é muito melhor. O novo de Deus, o vinho novo que está derramando sobre você, é muito melhor. Aqueles que conseguem esperar, conseguem desfrutar do extraordinário. A Bíblia fala, irmãos, que quando Jesus estava terminando de pregar para aquela grande multidão, a Bíblia menciona que eles tinham fome. Aí Jesus olha para os discípulos: o que nós vamos dar para esse povo comer? Os discípulos: Jesus, vamos deixar eles embora. Eles já se alimentaram da palavra, estão com o Espírito. Não, peraí. Eles estão com fome. Vamos alimentar eles. Não, mas não tem como. Não tem como, Jesus, não dá para alimentar. É muita gente.
É impossível, não vai ter como fazer isso agora. 5.000 homens, mais esposa, mais filhos, mais de 15.000 pessoas. Jesus pergunta, mas o que nós temos aqui? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Tá bom. Irmãos, tinham 12 discípulos, certo? Tinha 12 cestos, certo? Sim ou não? 12 discípulos, 12 cestos. 5 pães e 2. A Bíblia menciona que Jesus apenas manda eles distribuir, separa em grupos de 50 e 100, e eles saem alimentar a multidão. Quando eles terminam de alimentar a multidão, eles voltam para Jesus. E a Bíblia menciona que eles voltam, mas os 12 cestos estavam vazios. Sim. Eles voltam e a Bíblia diz que os 12 cestos estavam vazios. A Bíblia menciona que eles alimentaram todo o povo, e quando eles voltaram, os 12 cestos permaneciam ainda. Quantos discípulos andavam com Jesus? Quantos discípulos andavam com Jesus? Quantos cestos tinham? Aqui é uma chave, queridos. Quando você decide confiar, quando você decide esperar, o pão não é apenas suficiente para alimentar a multidão. A sobra é o suficiente para Deus te lembrar que o provedor nunca fica sem recurso. Vou te lembrar, quando Jesus é a fonte, você pode esperar e ter a certeza que Ele sempre deixa um cesto de provisão para aqueles que decidem permanecer e confiar. Quantos cestos alimentaram 5.000 homens? 12. Quantos discípulos tinham? Os 12 que andavam com Jesus voltaram com os cestos cheios, porque aqueles que decidem permanecer, confiar no tempo de espera, Deus deixa os cestos transbordar, para que eles venham se lembrar que a fonte é inesgotável. A fonte é inesgotável. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, andarão e não se cansarão, voarão como águias, voarão alto. O que Deus está dizendo para você nessa noite é: decida esperar, decida confiar. A bênção que eu tenho sobre você não vai apenas chegar até você, a provisão de Deus é tão grande que os cestos alimentarão a todos, mas ainda voltarão cheios para transbordar sobre a sua casa. Se coloca em pé no seu lugar, por favor. Aleluia. Quero que você feche os seus olhos nesse lugar. Deus quer falar contigo aqui, igreja. Talvez você chegou aqui cansado. Talvez você chegou aqui cansado de esperar num tempo de incertezas. Talvez você está com medo. Talvez você não sabe o que fazer. Talvez você está aqui querendo tomar uma decisão precipitada, e essa mensagem veio de encontro ao seu coração apenas com os seus olhos fechados. O Senhor quer ministrar algo para você aqui hoje. Com seus olhos fechados, eu quero que você abra o seu coração para o Senhor. Talvez você chegou aqui cansado de esperar, está angustiado, preocupado, tua vida está tudo incerta, os teus dias estão ruins, está cansativo, está doloroso. O Senhor quer derramar uma unção que vai transbordar sobre sua vida hoje. Você que não conseguia confiar, você vai começar a confiar no Senhor. Você que estava ouvindo muitas vozes, o Senhor vai silenciar essas vozes, e a voz dele vai se tornar audível, para que você contemple ela. Escandaloso amor que me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor que me encontrou. Hoje eu tenho vida. Condenado era eu,
foi, vamos! E ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. E ele foi julgado em meu